E Pedro chegou na porta onde estavam reunidas as pessoas e bateu na porta e disse: abram, abram, sou eu, sou Pedro. E veio uma moça correndo a Rode, ela abriu a ventoinha da porta e olhou assim: bah, quem é? Ele disse: sou eu, sou Pedro, é tu, Pedro. E ela saiu correndo, ela nem abriu a porta para ele. Ela saiu correndo, foi lá e disse: Maria, Maria, que era a mãe de João Marcos, Maria, Maria, Pedro está aí. Não fala besteira, Rode, é um espírito, é um anjo, é qualquer coisa, mas não é Pedro. A igreja estava unida. A igreja estava orando, e quando Deus fez o milagre, a igreja não acreditou no milagre de Deus. Então Pedro continuou batendo, e quando eles abriram a porta, eles perceberam que era realmente Pedro, porque a união da igreja, a união do corpo de Cristo, quando a igreja se une para orar por um objetivo, Deus ouve e Deus atende a oração da igreja. Nós temos um foco do crescimento, nós temos o objetivo do crescimento. Se cada um de nós orar, não tenho a menor dúvida de que Deus vai dar essa vitória para nós. Quando a igreja se une para orar, Deus ouve. Quando a igreja se une para buscar um objetivo, Deus ouve e Deus atende, porque a igreja é a entidade mantenedora do reino de Deus aqui na terra. Nós somos os responsáveis por propagar o reino de Deus aqui na terra. E eu percebo ainda que essa igreja, como eu falei antes, é formada por pequenos grupos que são as famílias, tão atacada pelo diabo nos últimos tempos. Quando eu percebo e eu começo a analisar os últimos 20 anos do Brasil, eu percebo que desde o final da ditadura militar até os dias de hoje, nunca foi tão atacada a família, nunca foi tão atacada a família. Desde da escola até o Supremo Tribunal Federal, a família é atacada, eles tentam destruir a família. Eu sou professor e eu percebo que as crianças problemáticas na escola, elas só são problemáticas por um motivo principal, porque os pais não se envolvem na sua criação. Quantas vezes eu chamo um pai na escola e o pai não vem, o pai não aparece. Quantas vezes eu mando um bilhete: senhor ou senhora responsável pelo aluno fulano de tal, por favor venha à escola, eu preciso falar com o senhor. E o pai vem 2 meses depois, ou nunca vem. A família, quando ela não participa da vida dos seus filhos, os filhos roem, os filhos vão roer. E eu tenho uma frase muito interessante que eu vejo sempre as pessoas falarem, que eu acho que é verdade. O pai que traz o filho na igreja e ensina a palavra de Deus, nunca vai buscar ele numa delegacia, porque ele vem aprender a palavra de Deus aqui na igreja. Quando eu vi aquele bando de crianças saindo, indo para o cultinho infantil, é lindo de ver, porque eles estão lá aprendendo a palavra de Deus, eles estão lá conhecendo mais a Jesus Cristo, o seu Senhor, eles estão conhecendo o Senhor que os criou e que os deu a vida e que vai os salvar. Por quê? Porque é a nossa missão propagar o reino de Deus. Enquanto igreja, nós temos famílias aqui dentro, nós temos famílias, os obreiros, cada um tem a sua família, eu tenho minha família, cada um de vocês tem a sua família, e a nossa função, manter essa família unida. O Supremo Tribunal Federal aprovou há pouco tempo o casamento homossexual. A palavra de Deus nos mostra que isso é uma atitude errada. Contudo, nós temos que ter amor por todas as pessoas. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço, alunos meus inclusive, homossexuais. Eu tenho um amor muito grande por eles, porque Deus os criou e Deus ama a alma de cada um deles de maneira tremenda. Só que quando tu percebe algumas questões que acontecem na sociedade de hoje, algumas aberrações que acontecem, por exemplo, nós temos a liberdade de falar contra aquilo que nós achamos errado e apoiar aquilo que nós achamos certo, liberdade de expressão. E no Brasil está sendo aprovada uma lei que está cerceando a nossa liberdade. O projeto de lei 122, que ele faz o que? Ele está dizendo o seguinte: ninguém pode falar contra o homossexualismo. Nós não temos absolutamente nada contra a pessoa homossexual, nós temos sim muito amor por essas pessoas, mas nós também temos a palavra de Deus que nos mostra que é uma atitude errada, que é uma atitude que destoa da palavra de Deus, e nós temos o direito de falar, não é contra a pessoa, é contra a atitude da pessoa. E esse projeto de lei está tentando nos calar, tentando nos fechar, tentando nos impedir de ter liberdade religiosa. E alguns dias atrás, 70 mil pessoas se reuniram em Brasília, pedindo a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, que é um direito que nós temos enquanto brasileiros, e está na Constituição Federal. A Globo destinou segundos de sua programação para mostrar esse movimento. Quando o pastor Marco Feliciano foi tão afrontado no Congresso Federal, nós tínhamos 100 pessoas, 150 falando contra ele, a Globo dedicava todos os dias, 1 minuto e meio, 2, para falar contra o pastor Marco Feliciano e também deputado. Quando 70 mil evangélicos se unem e perdem a liberdade religiosa e pedem a liberdade de expressão,
a Globo dedica alguns segundos e uma matéria lá no meio do seu site escondida para isso. Nós percebemos que a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade e a família está sendo atacada constantemente. E nós temos que brigar por isso, porque nós somos cristãos. E como os cristãos, nós temos que brigar pela família, que é uma instituição divina. Deus criou a família. Deus pegou, criou Adão, Deus criou Eva e Deus disse o seguinte: Adão, agora Eva, tua esposa, Eva, Adão, a teu esposo, e vocês vão crescer e vão multiplicar e vão criar famílias que formarão a terra toda, encherão a terra e formarão a minha igreja. Portanto, a família tem que ser unida, a família tem que viver em comunhão. O pai tem que amar o filho tem que amar o pai tem que amar a esposa tem que amar o filho. Eu estou distante do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. Aqui em Lajeado a família é Renata, minha família é Renata, é minha avó, e a minha família é sobretudo vocês. Igreja Assembleia de Deus de Lajeado. É em vocês que eu me refugio quando eu estou triste. É no meio de vocês que eu venho para aprender. A igreja tem que ser uma família grande, é a família de Deus. O pastor Aldino é minha família, o irmão Gilberto é minha família, o Osés é minha família, o Edevaldo é minha família. Cada um de vocês fazem parte da família de Deus aqui na terra, fazem parte do corpo de Cristo. E essa família nós temos que lutar por ela, porque é ela que vai nos fortalecer, é a família que nos fortalece. Se a família está doente, a igreja fica doente. Se a família está sã, a igreja fica sã. Portanto, nós temos que ser unidos enquanto igreja, nós temos que ter comunhão enquanto corpo de Cristo. E essa comunhão e essa união é o amor de Deus que nos une. Eu peço agora que vocês fiquem em pé. Família de Deus, corpo de Cristo, Igreja Assembleia de Deus de Lajeado. Deus nos deu uma missão tão linda, e Deus nos deu o Espírito Santo dele para nos unir. Eu tenho certeza que temos dezenas de pais e de mães aqui no meio. Nós temos aqui todos nós, nem todos são pais, nem todos são mães, mas todos são filhos. E a tua família, Deus tem um amor tão grande. Deus quer te salvar. Deus quer salvar a tua mãe. Deus quer salvar teu pai. Deus quer salvar os filhos de cada um de vocês. E essa salvação quem vai levar para eles é você, levando a palavra de Deus. A família é tão linda e Deus criou a família. Deus criou a família para ser unida. Deus criou a família para ser amorosa. Deus criou a família para viver em paz. Não deixe que o diabo destrua a tua família. Não deixe que o diabo roube a tua paz. Não deixe que o diabo te afronte todos os dias. Quando bate aquele sentimento de inveja, de ódio, aquela discórdia no meio, diga: não, em nome de Jesus. A minha família vai permanecer unida. A minha família vai permanecer fiel a Deus. A minha família vai permanecer fiel uns aos outros, porque é uma entidade que Deus criou e que Deus ordenou. Não permita que Deus crie inimizade entre você e o teu irmão. Não permita que o diabo coloque picuinha entre você e o teu irmão. Se tu tem algo contra alguém aqui na igreja hoje, comece a pensar sobre isso. Alguém que te magoou nas últimas semanas, nos últimos meses, em algum momento, e você não liberou perdão sobre essa pessoa ainda. Ela faz parte da tua família. Ela faz parte do corpo de Cristo aqui na terra. Se tem algum familiar teu, teu pai, a tua mãe, algum tio teu, alguma tia, que você não perdoou por alguma coisa que ele fez contra ti, comece a pensar sobre isso e refletir. Libere o perdão sobre essa pessoa, porque a não liberação do perdão vai trazer mais malefício para ti do que para essa pessoa. Quando você não libera o perdão, você cria rancor, e esse rancor pode te levar à morte, porque o rancor pode te levar à depressão. A não liberação do perdão hoje em dia é a causa de muitas pessoas que estão depressivas. E nós, enquanto igreja, nós enquanto corpo de Cristo, temos que perdoar a todos e nos perdoar mutuamente. O amor de Deus é o que nos une. A comunhão do Espírito Santo é o que nos une. A comunhão de Jesus Cristo é o que faz a igreja forte. As crianças estão vindo agora, elas são o presente e o futuro da igreja. Elas estarão pregando, e a nossa responsabilidade é propagar o amor de Cristo para elas. E as famílias é a unidade de Deus na igreja. Uma família sã é uma família vitoriosa. Uma família sã faz uma sociedade vitoriosa. Os estudiosos percebem que o motivo do Brasil hoje tem um alto índice de drogadição e de assassinato é porque as famílias estão destruídas, as famílias estão esfaceladas, e a família só vai ter sucesso, só vai prosperar a partir do momento em que Deus entrar nestas famílias. Nós
Chegamos no final de semana abençoados por Deus. Muito trabalho e muitas bênçãos, né, pastor? Tivemos hoje pela manhã uma escola bíblica maravilhosa e nos reunimos nessa noite para aprender mais um pouco da palavra de Deus, ouvir aquilo que Ele tem para os nossos corações. Mas eu quero desafiar vocês, eu não me conformo, a escola bíblica dominical não pode diminuir o número de pessoas, ela tem que aumentar. E o detalhe é o seguinte: por que se insiste tanto nisso, irmão? Porque é bênção para as nossas vidas. Tem muitas pessoas pedindo: Senhor, me abençoa, Senhor, abre portas para mim, e o Senhor quer abençoar. Só que o entendimento, o conhecimento vem pela palavra de Deus. O Senhor não há outra forma de o Senhor abençoar se não for pela sua palavra. Não há outra forma de avivamento se não for pela palavra de Deus. Então só cremos dessa forma. E quando nós viemos para cá domingo de manhã e ouvimos a palavra de Deus, os mínimos detalhes, coisas que muitas vezes anos estão nos perturbando, travando as nossas vidas, vêm à tona através da palavra de Deus, e nós entendemos algumas coisas e colocamos em prática, e vem a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então desafiamos a todos os irmãos para virem para a escola bíblica dominical. Inclusive o seguinte: está chegando o material essa semana agora sobre família cristã. Os assuntos são coisas fantásticas, cada detalhezinho. O papel do pai na família, o papel da mãe na família. Porque que existem muitos problemas familiares. Eu acho que 90% dos casos que o senhor é solicitado, os irmãos são solicitados, eu sou solicitado, 90% dos casos são problemas de relacionamento familiar, que poderia ser resolvido com um pequeno detalhe. Então está vindo um assunto fantástico, maravilhoso, para que todos aproveitem. Inclusive o seguinte: pais em relação aos filhos. Toda essa modernidade que está vindo aí, as consequências de um relacionamento ruim que tem trazido toda essa tragédia na sociedade. E nós podemos evitar isso vindo, aprendendo e colocando em prática. Amém? Glória a Deus. Então, convidamos a todos vocês para estarem aqui domingo a partir das 8h30 da manhã. As famílias, levante a mão assim comigo, diga assim, ó: ano do crescimento. Ano do crescimento. Tá, isso só foi um ensaio. De novo, para valer agora, para tremer o chão. Ano do crescimento. Ano do crescimento. Ganhando mais um. Deus abençoe ricamente a tua família. Isso, não precisa ter pressa de ir embora, pode abraçar. Uma semana abençoada na paz do Senhor Jesus Cristo.